O TSE chama agora de fake news uma publicação da grande mídia que, adivinhe só, desagrada a eles, que está lá no site do UOL. A verdade é uma só. Quem alimenta e quem faz crescer o monstro, achando que ele vai crescer, esse monstro, e vai devorar só os seus inimigos, mas não você mesmo, está sendo ingênuo. Sim, o monstro que você está criando, esse monstro da devoração das fake news, esse monstro que sai por aí devorando todo mundo da direita, que a gente criou, que a imprensa, que a mídia grande alimentou, ele vai devorar no começo os seus inimigos para você. Mas não quer dizer que ele não vai te devorar também. Ele só vai te devorar por último. E acho que foi isso que aconteceu com o Portal UOL e que ele vivenciou nesse final de semana com a nota do Tribunal Superior Eleitoral que atacou o portal e que acusou o Portal UOL de inventar fatos e versões, além de acusar de disseminar fake news. Vejam só, se a gente já tivesse aquele artigo sobre o qual a gente estava falando agora valendo, se o veto do presidente Bolsonaro contra o artigo que criminaliza a disseminação de fake news eleitoral for derrubado e for inserido esse artigo no Código Penal, vejam só, se fosse época eleitoral, o TSE poderia dizer, não, essa notícia do UOL está atacando as instituições eleitorais, estão disseminando fake news. Quem sabe até o UOL poderia responder por crime por meio dos seus jornalistas e editores. E aqui eu disse que o UOL atacou o TSE, usei esse verbo atacou de propósito, porque essa mesma imprensa que agora é atacada por Moraes suaviza e passa pano para os absurdos e ilegalidades dos ministros. Mas quando alguém critica o TSE, quando alguém critica o STF por conta desses abusos, vai lá a imprensa e diz que nós estamos atacando. Peraí, crítica não é ataque, especialmente se for uma crítica legítima, republicana, civilizada. Mas os veículos de imprensa da grande mídia se acostumaram a chamar de ataque todas as críticas legítimas que são feitas a esses tribunais e aos seus membros, o que tem contribuído não só para um acirramento político em torno do debate sobre o papel dos tribunais, mas também para uma imbecilização e um emburrecimento do debate público. Porque ao classificar críticas como se fossem ataques, o que a imprensa faz é colocar essas autoridades em um pedestal quase divino, acima da lei, acima de todos os brasileiros, como se fossem pessoas que não podem jamais ser criticadas. Caso contrário, é um ataque à própria democracia e ao Estado democrático de direito. E agora o UOL está provando do seu próprio veneno. Essa é uma deturpação total das figuras dessas autoridades, desses seres supremos, que passaram a se confundir com as próprias instituições em que eles fazem parte. É esse tipo de confusão entre a pessoa e a instituição que já causou efeitos concretos gravíssimos no mundo real, como aquela investigação absurda do aeroporto de Roma, que nós já comentamos várias vezes aqui, cheia de ilegalidades. Ali aconteceu uma investigação que já tinha na largada uma tese e um objetivo. A tese era da culpa dos cidadãos lá do aeroporto de Roma, e o objetivo era esmagar quem se colocou no caminho do ministro Alexandre de Moraes, que foi confundido com a própria instituição, o Supremo Tribunal Federal. Uma crítica a uma autoridade, se é que aconteceu, se tornou um ataque à instituição e um ataque à democracia. A imprensa agora sente na pele um pequeno gostinho da mordida do monstro que ela mesma ajudou a criar. E ela tem grande parte da culpa disso que está acontecendo. Feito esse comentário, eu quero falar rapidamente sobre por que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente ficou irritado com a matéria do UOL. Claro que a gente não pode cravar com certeza o que as pessoas pensam, mas se eu tivesse que supor, se eu tivesse que fazer aqui uma especulação, eu diria que o que contrariou o ministro Alexandre de Moraes foi o fato de que a matéria do UOL escancarou para todos os brasileiros verem que os julgamentos do TSE são políticos, não são jurídicos. Vejam bem o que dizia a matéria. A jornalista Carolina Brígito disse que conversou em off com ministros do TSE que disseram que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro matou as suas chances dele concorrer em 2026 porque os advogados de Bolsonaro resolveram recorrer diretamente da decisão do TSE para o Supremo Tribunal Federal, em vez de ficar apresentando vários embargos de declaração dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral até 2026, quando o ministro Nunes Marques vai ser o presidente do tribunal e quando o ministro André Mendonça vai ser o vice-presidente do tribunal. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do que dizia a matéria. Presta atenção. Abre aspas. Os advogados tinham duas opções. Uma delas seria continuar recorrendo à Corte Eleitoral com embargos de declaração sem apelar ao Supremo Tribunal Federal.
Ainda que os pedidos fossem negados, o processo ficaria vivo no tribunal por um tempo, até que a mudança da composição do plenário fosse mais favorável ao ex-presidente. Gente, quando a jornalista diz que ministros do TSE acham que Bolsonaro deveria fazer isso, apresentar embargos de declaração atrás embargos de declaração, atrás embargos de declaração, até ter uma composição do plenário do tribunal mais favorável, o que eles estão admitindo é que o TSE não julga de acordo com os fatos, com as provas da lei, mas julga de acordo com a política. Isso é óbvio. Se o Tribunal Superior Eleitoral julgasse de acordo com os fatos, com as provas, com a lei, então Bolsonaro sequer teria sido considerado inelegível, como a gente já analisou anteriormente aqui no programa. E se o TSE julgasse de acordo com os fatos, provas e lei, e o Bolsonaro tem razão, então ele não deveria precisar esperar uma composição mais favorável, se o tribunal hoje fosse isento e imparcial e decidisse de acordo com a lei. Porque os recursos do Bolsonaro deveriam então ser acolhidos agora, não no futuro, diante de uma composição mais favorável. Algo que também denota que haveria um julgamento político mais para frente, mas dessa vez um julgamento político em favor e não contra Bolsonaro. Não bastasse tudo isso, essa politização escancarada do Supremo Tribunal Federal, que ficou muito clara nessa matéria, a matéria ainda revelou uma ofensa ética gravíssima cometida pelos ministros do TSE, que consiste em juízes comentando publicamente, ainda que sem revelar os nomes dos juízes ali na matéria, mas os juízes estavam comentando publicamente a estratégia processual da defesa, dando praticamente aí conselhos, dizendo que o caminho é bom, que um caminho é ruim. É um absurdo completo, por todos os ângulos que olhemos, isso acontecer. Isso, para usar aí as palavras do direito, é teratológico, a expressão que a gente usa para falar daquelas decisões disparatadas, que não tem pé nem cabeça. Além deles terem comentado um caso que eles próprios estão julgando, os próprios ministros, e pior, comentando especificamente as estratégias de defesa de uma maneira negativa, os ministros recomendaram um caminho que envolve a apresentação sucessiva de recursos meramente protelatórios, ou seja, recursos que têm por objetivo simplesmente atrasar, e atrasar, e atrasar. Recursos que servem para adiar cada vez para um fim mais longe o processo, na busca de uma tal composição mais favorável. Ou seja, os próprios ministros recomendaram a litigância de má-fé. É isso que a gente chama, aquelas pessoas que ficam atrasando o processo, aquelas pessoas que ficam abusando do direito de recorrer. Isso que eles recomendaram, que se abusasse do direito de recorrer. Algo simplesmente inacreditável. São juízes da mais alta corte eleitoral do país. Mas esse fato dá uma dimensão do apodrecimento total das nossas instituições e mostra o quão políticos esses ministros se tornaram. Essa é a corte, aliás, que me caçou. Depois de uma manifestação do relator em 60 segundos, um relator delatado na Lava Jato, apesar da decisão unânime a favor e favorável nos tribunais inferiores, no tribunal de segunda instância, unânime favorável à decisão. Esse tribunal, sim, o de baixo, com perfil técnico, e apesar dos pareceres do Ministério Público favoráveis a mim. Alguém tem dúvida do que acontece ali no TSE? São políticos de toga, fazendo política empacotada com linguagem jurídica. Essa é a verdade. Por fora, decisões e julgamentos se vestem com o direito e com as leis. Por dentro, abaixo das roupas, quando o rei está nu, o que se vê é a verdade. São ideologias e interesses.